Jornalista Beto Almeida, o Senado não quer perder a oportunidade e tenta marcar o protagonismo nessa crise do coronavírus que está deixando estragos na imagem do governo federal. A Câmara Federal abriu o caminho para o Legislativo mostrar aos brasileiros que está comprometido com as ações que precisam ser feitas para a população não passar privação, não passar fome. Aqui, Beto Almeida, tem sido importante essa pontuação, essa atuação feita pela Câmara, pelos deputados federais e também pelo Senado. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, na realidade é o seguinte, o governo tem sim perdido protagonismo, para o Congresso, porque ele tem demorado, ele tem sido lento nas proposituras, nas tomadas de decisões. E aí o que tem acontecido? O Congresso tem decidido aprovar muitas medidas, digamos assim, tomar a iniciativa à revelia do governo. Esse pacotão social, por exemplo, que era para ter sido votado ontem, como bem foi frisado aí, mas o Senado vai, então, deu um pouco mais de tempo ao governo, mas esse pacotão vai ser aprovado hoje, quarta-feira. E a expectativa é exatamente essa, ampliar essas medidas de ajuda, para categorias que não estavam incluídas no Corona Voucher, que foi exatamente aquela primeira medida aprovada na semana, no início da semana, propondo exatamente aquele auxílio de R$600 para brasileiros durante esta pandemia do coronavírus. R$600 para brasileiros, naturalmente, que são exatamente uma faixa da população que não tem carteira assinada, que são trabalhadores informais, que tem MEI. E aí o que acontece? O governo, então, está agora vive essa expectativa, porque o Senado quer ampliar e vai ampliar, ou pelo menos o combinado é isso, ampliar o número de medidas para o Corona Voucher, como eles estão chamando. Então a ideia aí é incorporar categorias como caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativos, pescadores, populações indígenas e entre outras categorias. Mas tem um detalhe, Luciano, o governo não só tem sido lento nessa proposta, como inclusive tem sido lento em colocar em prática. Vamos só trabalhar com essa questão do Corona Voucher, por exemplo. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, mas o governo ainda não sancionou, não transformou isso em lei de fato. E como ele ainda também não sancionou, Luciano, ainda falta inclusive a publicação de um decreto explicando exatamente como é que vai ser feito esse pagamento, como é que vão ser exatamente as formas, os critérios de análise pelos cadastros oficiais do governo, e isso tem incomodado a base do Congresso. É por isso que o Congresso Nacional, aqui incluindo Câmara e Senado, tem tomado essa iniciativa diante da lentidão do governo federal e da sua equipe econômica, porque nós estamos tratando de uma medida emergencial. É bom que diga isso, não adianta ficar aprovando e empurrando as decisões, porque quem está hoje, Luzenor de Oliveira, e nossos ouvintes sabem disso, quem está hoje tendo que ficar em casa, no isolamento social, ele precisa de comida para agora. É para hoje. Ele precisa de dinheiro para cumprir os seus compromissos básicos e imediatos. O governo não pode demorar na liberação desses recursos. Nós estamos em tempos de pandemia e as ações elas têm que ser emergenciais. Portanto, a equipe econômica está vacilando sim, ela precisa ser mais rápida nessa resposta e essa pressão do Senado, inclusive com a aprovação desse pacotão social previsto para esta quarta-feira, caminha exatamente nesse sentido. Pressionar o governo é um recado para a equipe econômica do governo dizer o seguinte, tem que ser agora e as medidas têm que ser efetivadas já.